Espera um pouquinho. Bom, boa noite. A gente está aqui agora com o Rui Costa Pimenta, que é o presidente do PCO, Partido da Causa Operária, né? E a gente vai falar exatamente sobre o risco de golpe militar no Brasil, Rui. Vamos aqui batendo um papo enquanto a gente chega aqui com o público, né? Acabei de divulgar no Twitter, no Facebook, vou abrir aqui também no nosso YouTube para a gente começar a interagir também com os leitores nessa nossa fala, né? Então, um minutinho. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a você. E a gente fez uma promessa aqui de ter você o máximo possível, né? A gente tinha falado de começar já logo depois do Carnaval, e hoje eu sei que você estava com uma agenda apertada, mas agora a gente tem essa alternativa também, Rui, de fazer a transmissão, mesmo à distância, né, simultaneamente. Deixa eu só abrir aqui para a gente ter os comentários também, e a gente já começa. Ô, Rui, o que eu queria começar te perguntando é o seguinte: você, de todos os analistas políticos, tem sido aquele que tem feito previsões pessimistas, mas também aquelas que mais se confirmam, né? Essa intervenção militar no Rio de Janeiro te surpreendeu? Não surpreendeu. Nós já havíamos discutido esse problema antes, né? Eu me lembro, bom, nós fazemos muito debate político, eu não sei exatamente agora quando foi, mas eu me lembro de ter feito uma discussão, estimulado por perguntas de pessoas, sobre a questão do Rio de Janeiro. E nós assinalamos que o Rio de Janeiro, estrategicamente, para a preparação de um golpe militar, era um ponto central. Primeiro, porque era muito vulnerável à intervenção militar, por causa dessa questão, toda a propaganda em torno da criminalidade, a crise do governo do Rio de Janeiro, etc. e tal. E segundo, porque o Rio de Janeiro está na zona nevrálgica do país, aí, a região sudeste, ao lado de São Paulo, segundo mais importante estado do país. Então, seria natural, né, que uma das partes, né, da operação militar se desse justamente no Rio de Janeiro. O que eu acho que é o preocupante para todo mundo é que o avanço, né, dos militares sobre o Rio de Janeiro indica uma aceleração da operação golpista, né? Tá. Agora, a gente já tem sinais muito preocupantes de quebra de qualquer garantia individual. Não sei se você tem acompanhado a discussão do momento, que são os mandados de busca coletivos exigidos pelo Exército e que a advogada-geral da União agora diz que irá defender no Supremo Tribunal Federal, né? Significa que os militares não irão invadir a casa do traficante A, B, C ou D. Eles poderão entrar na casa de qualquer pessoa. O que isso significa, Rui? É uma ditadura já para os pobres? Eu diria que é um ensaio de ditadura, né? Porque isso é a suspensão dos direitos e garantias individuais. Não existe isso daí de mandado de busca coletivo. Isso é um artifício jurídico para permitir a liquidação desse direito individual. Eu vi isso aí hoje justamente no 247. Acho natural isso aí. E as pessoas também estão perguntando muito onde está a OAB, né? Onde está a OAB que não se manifesta nesse momento tão grave? A gente poderia até expandir a pergunta, né? Onde é que está o Brasil inteiro, né? Onde está o Brasil inteiro? Onde está a OAB? Onde estão os ministros do Supremo? Pelo menos assim, olha, a gente está tendo alguns movimentos, né? Não sei, o PCO já soltou alguma nota, já se manifestou em relação a isso, não? Já, nós tivemos nesse fim de semana panfletando no Rio de Janeiro contra a intervenção militar. Ok, porque a gente tem também uma iniciativa do PSOL no Supremo para tentar suspender a votação do decreto de intervenção. Você acha que o Congresso ou o Supremo podem parar essa máquina golpista, não? Acho difícil, viu? Acho difícil porque nós não podemos acreditar que isso seja uma improvisação, né? Mas, olha, surpreendeu muita gente. As pessoas não imaginavam. Foi uma cartada do Temer, essencialmente, ou não? Não, eu acredito que não. Eu acredito que isso daí é uma
é uma jogada feita pelos próprios militares. O Temer é um governo sem poder nenhum, né? É evidente, por tudo que a gente viu até agora, que os militares eles dão sustentação ao governo, na medida em que interessa para eles, mas é um governo sem poder nenhum. Ô, Rui, peraí, você tocou num ponto fundamental. As pessoas, muita gente tem discutido, né? Ah, por que que os militares batem continência ao Temer, que todos sabem, né? Pelo menos tem a imagem geral de governante corrupto, ilegítimo e tudo mais. O que você está dizendo é que essa foi uma cartada dos militares, não do Temer. Então explica melhor esse ponto. Logicamente que isso aqui é uma suposição, né? Porque eu não tenho nenhuma informação direta a respeito. Mas me parece mais lógico que os militares tenham decidido essa intervenção estratégica, né, que é muito importante, muito custosa, muito arriscada para os militares. Eu não acho que eles iriam aceitar que um governo totalmente combalido na lona fosse determinar uma intervenção desse porte, tá? Como muita gente está falando, que eu acho que é um pouco uma ingenuidade, por motivos de demagogia eleitoral. Os militares iriam falar, não faz sentido nenhum. Até porque o ganho eleitoral seria para quem? Para o Temer, para um candidato do governo? Isso aí é uma realidade, isso aí seria uma saída para a crise. Se o Temer não conseguiu até agora fazer grande parte dos planos dos golpistas, por que seria interessante manter esse homem no governo? Me parece uma coisa meio fora de propósito. Então, eu acho que os militares chamaram o Temer lá e falaram, olha, a situação pode escapar de controle, há uma evolução, porque há uma evolução, o Carnaval mostrou muito claramente a polarização do país e mostrou essa polarização justamente num momento que não é um momento político, é um momento, até certo ponto, antipolítico, né? Claro. Então, eles olharam e falaram, a situação está escalando, a situação é grave. Foi desmascarado por todo mundo, vocês inclusive falaram isso, que a questão da criminalidade é uma farsa, não é motivo real. Então, me parece que nós estamos vendo aqui aquilo que o general Mourão falou, né? Aproximações sucessivas. Eles estão ocupando o espaço. Desculpa, não. Travou. Não, exatamente não. Foi só uma falha aqui, mas tá rolando, tá continuando, pode falar. Não, eu acho que há duas possibilidades aqui. Uma que eles estão. É um ensaio para uma ocupação definitiva, ou a ocupação foi colocada em prática com vistas a ampliar, né, o controle das Forças Armadas sobre a situação política nacional. Eu acho que fala. Você vê divisões no Exército, que, por exemplo, o general Vilas Boas se dizia contra esse tipo de ação. O general Braga, que vai ser o interventor da segurança no Rio de Janeiro, foi até um crítico na entrevista coletiva e falou em muita mídia. Por sua vez, o general Etchegoyen, que está lá próximo ao Temer, está sendo cogitado como futuro ministro da Segurança Pública. Será que não tem uma disputa interna dentro do próprio Exército? Isso daí sempre tem, né? É impossível você levar adiante um processo dessa natureza sem contradições e sem choques relativamente agudos, né? Inclusive, esses choques podem, em algum momento, fazer a coisa retroceder ou até mesmo fracassar. Isso aí é uma coisa que deve ser levada em consideração. Agora, eu acho que a tese que eu tenho defendido sempre é o seguinte: o Exército não atua ideologicamente. Ele atua com base numa avaliação e nas necessidades políticas do momento. A situação política é muito delicada. Nós vimos aí, o Carnaval foi uma gigantesca manifestação de rua contra o governo, quer dizer, contra o golpe de Estado, contra tudo que está acontecendo. Agora eles têm que prender o Lula. Eles vão ter que levar isso aí para uma eleição e dar uma aparência democrática e de legalidade a um regime, a um governo, um regime, um processo político que é completamente espúrio. Então, é natural que as Forças Armadas se posicionem no tabuleiro de modo a conseguir uma posição favorável a uma intervenção de força numa situação delicada. Ou até eles podem atuar preventivamente se eles tiverem avaliação de que a situação
tem um grande risco de sair do controle, né? Mas aí atuar preventivamente é tomar o poder diretamente, é tirar o Temer, não? Aí eu acho que há muitas variantes, né? Por exemplo, eles podem manter o Temer no governo por um período, como um governo fantoche. Isso já aconteceu muitas vezes, né? Até que eles decidam a formação de um novo governo. Eu acho que ainda, eu posso estar, eu posso estar errado aqui, apesar de que a maioria das pessoas discordaria das duas possibilidades. Mas eu acho que eles ainda estão buscando uma saída que tenha uma maior, como é que se diz, fachada institucional. Mas nós estamos num processo misto, né? Ninguém pode ignorar que intervenção geral das Forças Armadas na segurança do Rio de Janeiro é praticamente um golpe de Estado em si mesmo. É impossível de ignorar isso daí. Perfeito. Agora, então, nesse contexto, se eles querem uma saída com uma fachada institucional, você acredita que haverá eleições em 2018? Então, isso aqui coloca um grande ponto de interrogação, né? Ou melhor, acentua as suspeitas que várias pessoas aqui levantaram sobre a realização dessas eleições, né? O panorama ficou mais sombrio, digamos assim. Uhum. Como é que você vê o papel da Globo nesse processo? E também a divisão que a gente enxerga nos meios de comunicação. Tanto a Folha de São Paulo, por exemplo, está criticando muito o Temer, porque o Temer abandona as reformas do capital financeiro, né, e se torna, segundo a Folha, um populista de direita. O Certo. Estado critica muito o Temer também, fala que a coisa foi improvisada, e eu acho porque isso prejudica o projeto eleitoral do Geraldo Alckmin, se é que a gente vai ter eleições, né? E, por último, você tem a Globo entusiasta, né, dessa intervenção de maneira escandalosa. Está quase que soltando foguete todos os dias. Essa divisão midiática também não torna o processo um pouco mais complexo? Torna. A gente precisaria analisar, não tenho a pretensão de ter uma análise acabada nesse momento aqui, mas algumas coisas, para mim, estão bem claras. A primeira delas é que o fato da Globo estar totalmente alinhada e os outros não, mostra a forte presença do capital financeiro e do imperialismo nessa operação, tá? Que foi o que aconteceu até aqui. A Globo tentou derrubar o Temer no momento anterior, e aquilo era uma política do capital financeiro. Eles sabiam que o Temer não ia conseguir levar o processo adiante. Acabaram vendo que era inviável realizar essa operação. Isso é uma questão. Uma segunda questão que é muito importante, que eu acho que é secundária, mas é muito importante nesse processo de intervenção militar, é que, evidentemente, que os militares, juntamente com a Globo, juntamente com os partidos de direita, eles vão procurar quebrar de vez, né, o sistema político existente no Rio de Janeiro, que vem da época do Brizola. Uhum. Eles querem arrebentar esse esquema que está muito imbricado com o aparato de segurança, o que eles controlaram agora, logicamente que tem que estar imbricado, porque o aparato de segurança é fundamental, e eles vão procurar quebrar a espinha dorsal, né, do poder político que vem do Brizola até o PMDB do Cabral e do Pezão. Isso daí, vamos ver o que eles vão conseguir fazer, não é uma tarefa muito simples, né? Mas um dos objetivos da Globo é isso daí. A Globo está procurando substituir todo esse esquema, por um esquema diretamente controlado pelo capital financeiro e por ela mesma. Você acompanhou a viagem do secretário de Estado norte-americano à América do Sul? Porque ele fez uma declaração sobre a Venezuela, onde ele pede um golpe militar na Venezuela. E fala, olha, nesses países, quando as coisas não funcionam, a saída costuma ser golpe militar. Ou seja, se ele legitimou um golpe militar na Venezuela, eles aceitariam ou considerariam legítimo um eventual governo militar no Brasil também? Sem dúvida nenhuma. Até mesmo porque o caso da Venezuela deve ter alertado, né, a esquerda brasileira para o seguinte fato: se os norte-americanos vão apoiar um golpe militar na Venezuela, ou eventualmente até uma invasão militar na Venezuela, como está sendo denunciado, bom, qual seria o limite de ações nos outros países? Só o risco que essas ações podem oferecer, né? Mais nada. Ou seja, mas se fosse uma saída aqui.
Tem uma pergunta muito interessante que chegou, que eu queria te colocar, que fala o seguinte: se você acredita que eles podem vir a tirar o vampirão, né, assumirem o poder diretamente, e como em 1964 prometerem à sociedade civil que devolverão o poder na forma de eleições para um sistema político saneado. E dessa vez sim chamar as eleições até para se redimir da questão de 64. Olha, do tipo, olha, limpamos o sistema político, fizemos uma intervenção cirúrgica, tiramos o vampirão e vamos chamar eleições. Será que a gente pode ter esse cenário da legitimidade também, pós-intervenção? Eu acho que é possível, porque são muitas alternativas, né? Agora, eu acho que se nós queremos um parâmetro para comparação, a gente não deve olhar para o golpe militar de 64, mas para o golpe de 1954, que derrubou Getúlio Vargas, né? Que foi um golpe militar também. Os militares estavam totalmente por detrás do golpe. Isso aí já é a história do Brasil, já é mais conhecido, né? Naquele momento, eles fazem várias manobras para ver se eles conseguem estabelecer um governo civil, mas que atenda os interesses da direita. Então, por exemplo, a primeira tentativa é com o vice, Café Filho, eles não conseguem controlar a situação com o Café Filho, até mesmo porque o Café Filho é de uma ala, digamos assim, semi-varguista, né? Ele era aliado do Adhemar de Barros em São Paulo. Depois eles tentam com Nereu Ramos, o presidente do Congresso, e acaba que tudo fracassa, porque eles não conseguem dar uma solução para a situação, e o Exército é obrigado a intervir, né, na figura do general Lott, porque a situação ameaça escapar de controle, e ele fala, a única solução aqui é entregar o governo para quem foi eleito, senão nós vamos acabar perdendo o controle da situação, né? O Lott ficou muito endeusado com isso, mas na verdade foi uma manobra necessária, porque eles estavam perdendo totalmente o controle. Então, eu acho que essas tentativas intermediárias, elas podem todas aparecer. Pode ser que derrubem o Temer, coloquem o Maia, né? Há muitas alternativas desse tipo, mas eu acho que uma coisa está absolutamente clara: o sistema político está completamente falido, os partidos estão numa crise total. Isso daí obriga, numa certa medida, se eles não conseguirem recompor o quadro, o que é difícil, a uma militarização da vida política nacional. Quem é que vai botar ordem na casa? Ou é o Congresso, ou é o Congresso junto com o STF, ou é o presidente da República. O Congresso não tem autoridade, é dividido. O STF também está perdendo toda a autoridade, está dividido também. E o presidente da República tem 4% de aprovação. Então, quer dizer, nós estamos numa situação muito, muito crítica, né? E os militares levam em consideração isso daí. Claro, ou seja, está tudo em frangalhos. Agora, que limites que isso coloca para a resistência? De que maneira pode haver ou não uma resistência popular e democrática a esse processo? Eu acho que a resistência é possível, né? A dificuldade para fazer isso daí tem sido como é que se diz? As ilusões políticas que as principais direções da esquerda alimentam. Por exemplo? Por exemplo, esse negócio de que o golpe é uma manobra eleitoral. Eu acho que tem que ver as coisas de maneira mais realista. Ninguém vai colocar todo o exército no segundo principal estado do país para meras manobras eleitorais, e ainda mais sem saber qual seria essa manobra eleitoral. Para eleger quem? Para eleger o Temer, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Então o pessoal fica nessas ilusões, evitando de colocar as claras, até acho que por medo, né? Um medo instintivo de botar o dedo na ferida, de falar que nós estamos diante de uma grande ameaça de golpe militar, de controle da política nacional pelos militares, pela direita, etc. e tal. Se você não conseguir, num determinado momento, unificar os trabalhadores, as organizações sindicais, populares, etc. e tal, de trás de uma perspectiva comum, né? Não precisa ser muito específica, mas, por exemplo, que todo mundo saiba que isso é uma ameaça golpista. Alguém pode achar que a ameaça é imediata, outros podem achar que não é tão imediata assim, mas se colocar numa perspectiva contra. A esquerda, até agora, ela tem embarcado no seguinte:
a Dilma ia ser derrubada, o Congresso ia salvar a Dilma. Depois, alguns falaram que o Senado, que é pior ainda do que o Congresso, ia salvar a Dilma. Aí o Lula está para ser preso, o pessoal achando que o TRF4 ia tirar o Lula da fogueira. Agora, todo mundo acha que é o STF que vai tirar o Lula da fogueira. O pessoal não entende que a burguesia, de um modo geral, as instituições da direita, os golpistas, eles atuam com cuidado para não fazer o caldo entornar, em termos de reação popular. Mas é isso. Eles estão seguindo um plano definido. Eles não têm uma política como da esquerda, que é hesitante, ora vai, ora não vai, não sabe direito o que vai acontecer. Eles têm um plano definido, colocar o Lula para fora, se for possível, colocar o PT para fora e a esquerda toda nesse sentido, para fora do cenário político. Os militares têm que ter um papel de proa, né? A gente viu quanta gente não apoiou os militares, Marina Silva, Ciro Gomes. Então, não se trabalha com uma perspectiva definida, né? Se pode trabalhar com uma certa cautela, mas não se trabalha com essa perspectiva. E assim, você não consegue unificar um movimento amplo contra o golpe. Agora, e esse apoio dos clubes da Marina que você mencionou? Isso se deve ao interesse eleitoral, por achar que a população, de certa maneira, apoia a intervenção, a população no Rio, a população desesperada? Tem um pouco disso daí, né? Mas, por outro lado, também é um risco, porque é uma posição antidemocrática. Claro. Ela está assumindo responsabilidade por aquilo que vier a acontecer. Todos os analistas, inclusive você vê o próprio Estadão, eles têm medo da intervenção militar, porque isso pode terminar numa catástrofe política. Claro. E Bolsonaro? E Bolsonaro, que também se coloca contra, aí você acha que é porque ele vai ser isolado nesse processo? Aí não saberia te dizer. Eu nem vi a declaração dele, para falar a verdade. Não, ele falou que o Temer colocou o exército para agir em causa própria. Mas eu queria pedir para você um encerramento dessa análise, Rui. Eu acho que o ponto que mais me surpreendeu nessa conversa nossa é quando você fala que os militares não estão a reboque, eles estão mais no comando do que as pessoas imaginam, né? Uhum. Isso daí é uma característica dos militares depois de 64. Eles ficam nos bastidores, mas eles têm uma enorme influência política. Eles sempre manifestaram com clareza um poder de veto sobre todos os governos civis, principalmente sobre questões estratégicas de defesa nacional, etc. e tal. Então, e nesse momento aqui, as Forças Armadas é uma das instituições mais coesas do regime político, o que é natural, né? Esse daí é como todo mundo diz, é a defesa em última instância do Estado, né? Uma coisa que demonstra essa iniciativa e o poder dos militares foi o problema da Embraer, um caso meio secundário, mas que mostrou. Começaram a negociar o problema que seria uma privatização da Embraer, os militares colocaram o pé na porta e falaram não, porque nós temos interesse em manter o controle sobre a atividade aeroespacial. E o governo não piou, não chiou nada. Claro. As declarações também deixaram o governo mudo, aquelas declarações golpistas. Eu não vi em nenhum momento nenhum controle do governo, Raul Jungmann, Temer, sobre os militares. O que eu vejo o governo agindo como porta-voz dos militares. Inclusive, a presença do Etchegóin no quadro de ministros, né, na Secretaria de Segurança Institucional, é um sinal de que os militares estão com uma participação muito direta no governo. E o Pezão aceitar essa intervenção também, ele não tinha opção, né? Isso aí provavelmente foi imposto a ele, né? Foi imposto. Isso daí eu tenho absoluta certeza. Até porque o esquema dele vai ser... Corre o risco, né? Não vou dizer que vai ser. Corre o risco de ser totalmente pulverizado. Perfeito. Ô, Rui, eu queria te agradecer muito. Queria assumir esse compromisso da gente estar falando semanalmente, né? Ou aqui, ou por videoconferência, como a gente fez agora. Funcionou, a gente tem quase 1000 pessoas aqui nos assistindo no YouTube, né? Quero pedir às pessoas que se inscrevam tanto no canal da TV 247 quanto no canal do PCO, né? Eu vi que também tem pedidos ali nesse sentido,
para a gente continuar no debate democrático, justamente nesse momento aí que você tem feito análises pessimistas, mas que tem se confirmado, né? Mas vamos ver se melhora, né? Vamos ver se melhora, vamos ver se melhora. Obrigado, boa noite. A gente vai seguir com a programação aqui. Daqui a pouco vai ter o programa Vozes da Resistência com Douglas Belchior, que é até um ativista do movimento negro, do NEAFRO, e ele está muito chocado com isso que está acontecendo, porque, na verdade, agora as populações pretas, pobres, periféricas do Rio de Janeiro não têm mais direito algum. Não tem mais nada. Podem entrar na casa deles a qualquer momento, né? Eu é que agradeço a você. Obrigado, Rui. Grande abraço a você. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Thanks.